A nossa jornalista querida, especializada em plantas, já tá aqui me esperando. E olha, é bom que a gente aprende sempre muito com ela, que é paisagista também e já cuida de plantas há muito tempo, não é isso, Carol? 181 vasos de orquídea, imagina enfiados num apartamento. Você tem 181 dentro da sua casa. Apartamento! Se eu tivesse casa, não tinha mais vida social. Juro. E cabe tudo? Cabe um pertinho assim do outro, às vezes são umas pequenininhas que nem essa aqui, ó. Você sabe que eu pedi negra. até pra Camila, eu falei, eu queria tanto ir na casa da Carol pra gente mostrar como é que ficam essas orquídeas, mas aí a pressa da gente te trazer aqui foi um pouco maior, mas Não qualquer tem hora problema. a gente vai lá. São minhas convidadas. Então tá fechado, a gente vai sim. Então, a gente tem coisinha muitas linda essa. miudezinhas que nem essas em casa, por exemplo. Essa daqui é a famosa orquídea negra. Orquídea negra? o nome Ela é dela? a única orquídea que Jesus, né, que Deus fez, que é preta de verdade. Não foi o homem que mudou a cor dela. Ela que nasce linda. desse jeito. Linda, linda, Não é uma linda. coisa? Uma coisa diferente. Aqui a gente tem a orquídea do samurai, que é uma orquídea que representava a bravura dos guerreiros japoneses. Ela nasce no Japão. E ela nasce numa encosta, assim, numa montanha muito alta. Eles tinham que escalar aquilo para conseguir chegar nela. Então representava como a coragem deles. Trazer uma orquídea dessas viva lá de cima da montanha era um sucesso, assim. Puxa, chegar na montanha já era difícil, também trazer, porque ela é toda delicadinha, bem pequenininha, né? Minusculinha, Desafio. Tem mais, ela trouxe aqui algumas. Essa é a orquídea cascavel, dá até pra imaginar por quê, né? Olha quanto Parece rabinho muito. de cascavel ela tem. Olha isso, só não chocalha. Não pica. Pelo menos não Gente, pica. E aí muita gente fica na dúvida, acha que não existe orquídea para terra, né? Porque as orquídeas elas são plantadas nesse material aqui que chama substrato, né? A gente vai fazer uma mudança de vaso hoje para ver como é que faz. Por que tem que mudar de vaso? Porque a terrinha em que ela vem, o substrato, vai ficando azedo com o tempo. Vai ficando azedo, a planta vai ficando cheia de mancha, cheia de pinta. Já viu a orquídea com umas manchas pretas feiosas? Assim? Já. Então, doença causada por substrato azedo, substrato velho. Né? Depois de 4 anos ele fica bem ruim e aí precisa trocar. Então a gente vai mostrar hoje como tira. Nunca faz isso com a orquídea com flor, porque quando ela tá com flor, ela é neném, né? Tá assim, tá toda doidoizinha. Então na hora de mexer Agora, nela... não é porque morreu a flor que você vai jogar a sua orquídea fora, porque ela tá viva e você precisa cuidar dela. E ela vai dar flor de novo. É isso Toda aí. orquídea dá flor na mesma frequência ou tem umas que dão mais vezes? Do que Algumas outras? orquídeas dão 4 flores por ano, 4 floradas por ano, né? Outras orquídeas dão flor uma vez só por ano. Mas no mínimo, uma vez por ano. Se não tá dando flor todo ano, tá preguiçosa, tem alguma coisa errada. Ou você não tá cuidando direitinho. Vamos ver como é que a gente cuida delas. Bom, então a gente tira, às vezes tem criação de musgo junto, mas não tem importância, não faz mal nenhum para a planta. A gente joga fora todo esse substrato velho. Você vê que tem até um cheiro forte, tá sentindo? Um cheiro meio azedo? Tem um cheiro... É interessante porque, olha, se a gente não vê a Carol fazendo isso, eu, por exemplo, teria medo. Porque eu ia falar, eu vou desfazer a minha orquídea, ela vai morrer. Não. Mas não, gente. Ó, ela tá para dar uma haste nova de flor. Então, quando ainda não começou a formar os botões, até que dá. Depois que começou a formação de botões, a gente não mexe mais nela e aí deixa para mudar de vaso depois que acabar a floração. Né? Por causa disso, ela tá dodóizinha, ela tá para dar neném, né? Igual mulher grávida, né? Vamos cuidar. Então, nada de ficar mudando ela de vaso. Bom, tiramos todo o substrato velho, jogamos fora. O ideal é dar uma lavadinha aqui, a gente não vai conseguir fazer isso, mas não tem importância. Apareceu uma aranha. Tem uma aranha, ela já passeou pelo meu braço, agora ela tá passeando aqui pela mesa. Às vezes a gente encontra uma aranha, uma minhoca, Foi embora. né? E ela tá fazendo uma teia aqui. Vamos Vai dar pôr pra ela mostrar, lá, não? vamos pôr ela lá, né? Ah lá. Vai morar no sapatinho amarelo. Conhece essa orquídea sapatinho? Bom, tiramos todo o substrato velho. Agora, a gente vai preparar o vaso novo. O vaso de orquídea você deve ter visto. Tem vaso plástico, quase sempre ele deve ser furadinho, ela respira melhor no vaso furadinho. Tem esses vasos que são feitos de madeira, tá vendo? Com ripas de madeira, também tem um espaço para as raízes respirarem. Às vezes ela tá plantada direto numa placa, como é o caso dessa, você vê bem o crescimento das raízes por aqui. Normalmente você vai comprar ela no supermercado plantada no vaso de plástico, né? Que nem esse aqui, esse zigopétalo. Tá. Então aí, acabada a floração, já tira do vaso de plástico, porque esse é o menos indicado para as orquídeas. Perfeito. Tem também a possibilidade de você plantar ela no nó de pinho, como essa daqui. Olha que bonito que Nossa, fica, que lindo. né? A gente acha um nó de pinho fácil? Acha em floricultura. Muito lindo que o fica vaso mesmo. mais básico de orquídea é esse aqui de barro, furadinho. Ele tem uns furinhos menores que a gente vê por aqui. Que Quando é pra você diz que é o mais básico, ele é o mais indicado também ou não? Cada uma vai ter seu gosto, né? Você vai perceber que umas gostam de vaso mais úmido, que a terra fique mais úmida. Então, os de plástico são mais indicados. As que preferem que a água
passe por elas, mas não fica armazenada ali, vão gostar mais dos vasos de barro Isso mesmo. vai ser de espécie para espécie. Vai mudar um pouco. 35 mil espécies tem. Ai. Imagina, né? Por isso que a gente não errar muito, qual é o vaso que você indica? O básico é o de barro. É o de barro. É o de barro. Então, aí a gente compra esse araminho aqui, que é encapado. É molinho, é fácil de mexer, não precisa chamar o marido para cortar, né? Que aí você já viu que às vezes começa a demorar, né? Então, a gente faz um ganchinho para depois conseguir colocar ele na parede, né? Bem prático. E aproveita justamente esses furinhos pequenos que o vaso tem para isso. Aí, ó, tanã. Fez. Ganchinho para parede. E aí, aproveita para tirar o que tem de haste seca, né? Como é o caso dessa daqui, por exemplo. Essa aqui não vai dar flor de novo, né? Essa daqui tá vivinha, dá pra ver bem a diferença, não dá? Dá pra ver, até aqui, a pontinha dela é outra, ó. É, você vê que tá começando a preparar os botõezinhos. Agora, o que a gente faz com essa seca? Essa seca vai embora. Corta em Cortamos qualquer bem lá lugar? embaixo. O ideal é cortar bem lá embaixo. Às vezes acontece, essa espécie aqui é Phalaenopsis, a orquídea borboleta. Às vezes acontece dela secar um pedaço. Corta só a parte que secou, porque às vezes ela rebrota. Tá. É um truque aí que é bem característica da Phalaenopsis. No fundo, a gente faz uma camada de drenagem para a água não empoçar. Aqui é argila expandida, né? Pode ser pedra, brita, pode ser fez uma reforma, sobrou telha quebrada, sobrou azulejo, pode ser qualquer material que não tenha vida. E a gente usa um pouquinho desse musgo aqui, que é vendido seco, desse jeito, e que a gente põe na água uns minutinhos para hidratar, para ele não fazer uma poeirama assim na hora que a gente estiver mexendo. Aí escorre bem a água, ele vai ficar assim apertadinho, a gente dá uma fofadinha, trabalha com ele assim, molinho. Esse musgo chama esfagno, é vendido em floricultura com esse nome mesmo, é meio esquisito, mas é esse nome. A gente põe isso aqui mais na parte do meio, que é para as raizinhas novas aproveitarem um lugar mais macio para crescer, né? Elas são justamente as raizinhas mais frágeis. E aí depois completa. Então, a gente vai completar com isso aqui, que é o tal do substrato para orquídea. O que é isso? É casca de pinos, um pouquinho de fibra de coco, tem uns pedacinhos de carvão. Carvão de churrasco Carvão mesmo. mesmo. É, carvão sem gordura, E qual claro, que é a né? função do carvão nesse caso? O carvão, ele serve para... tanto o carvão quanto a casca de pinos servem para que a água só passe, a água não fique. Por isso que poucas orquídeas gostam de terra, né? Porque a terra segura a água. Faz um bolinho ali embaixo, posiciona a sua orquídea, não tem problema apertar, tá? Pelo contrário, se ela ficar molenga no vaso, as chances dela não gostar da mudança de vaso são grandes. Então, a gente aperta. E você já deve ter reparado que vaso de orquídea é sempre pequenininho, né? É verdade. É, você vê que elas estão, parece que elas estão sofrendo ali, né? Apertadinho. Mas elas gostam. Aí a gente completa com um pouquinho de casca de pinos em volta. Estamos fazendo aquela sujeira hoje aqui, Não tem né, problema. A gente sempre aprende tanto com você, viu, Carol? Eu acho muito legal. E a Carol, você deve estar percebendo em casa, ela tem um carinho com essas flores, com essas plantas, que é igual de mãe. Você vê que ela trata até de bebezinha, né? Olha lá. É que a gente acaba se afeiçoando, né? Essa daqui tem até nome, chama Brigitte. Brigitte? É da ela minha sua há muito coleção. tempo? Ela é da minha coleção. A Brigitte é uma Phalaenopsis muito chique. Olha só a folha dela, Ela é que coisa bonita bonita, mesmo, né? ela é linda. Então a pessoa vai E ganhar que tipo muito... de flor ela dá? Uma flor lilás com pintinhas, uma lilás sardentinha. Ai, que linda. É. Então, ó, olha só que moleza, né? Tá pronto. Tá pronto esse Uma vaso. coisa importantíssima, especialmente para quem ganhar orquídea de Dia das Mães. Aproveitar para pedir a identificação. Então, essa daqui, Phalaenopsis scleriana, mas tem, como eu falei, um monte de tipos. Pede a identificação porque fica muito mais fácil depois você descobrir como que você cuida dela. Se ela gosta de mais água, se gosta de menos, se gosta de sol. Esse daqui, por exemplo, é um epidendro. Ele gosta de sol. Em cima dela, o dia todo. Então né? é pra botar num lugar que bata sol. Essa daí. E se já morar essa em um daqui apartamento que não bate sol, não pode comprar Não dessa. pode ser epidendro, vai ter que usar uma outra Tá. espécie. Então, é legal saber o nome pra gente saber se gosta mais de sol, se gosta de menos. Sapatinho gosta de frio. Ah, esse é lugar frio. E gosta sombreado. mais escurinho. Então essa é boa pra apartamento. Ótima aqui em pra São Paulo, apartamento. quando tá geladinho, né? Isso, ótimo. Agora, aquela orquídea que eu não tenho hoje, ela aqui, que é a mais comum, que é aquela branca que a gente vê vendendo na rua. Phalaenopsis. Ela a gente põe aonde e rega com que frequência? Aquela a gente vai regar. A frequência da rega depende do vaso que ela está. Se ela está num vaso de plástico, ele armazena mais umidade. Aí a gente vai regar 2 vezes por semana. Se ela está num vaso de barro, você vai reparar que o barro chupa a água. Ele rouba a água do vaso. Então aí tem que regar um pouquinho mais, mas não mais do que 3 vezes. De toda forma, o jeito certo de regar a orquídea é colocar o vaso debaixo da pia,
ligar a torneira e deixar molhar. Não é aquela coisa de ficar colocando de Não é só um pouquinho. não. É que eu ouvi uma vez alguém me falar que não podia molhar a folha. O olho. E como é que a gente vai fazer embaixo da torneira? Não, você pode molhar a planta inteira, não se preocupe. Não é recomendado molhar as flores, porque elas acabam atraindo uma bactéria chamada Botrytis. Fora isso, as folhas, pode molhar tudo. Molha embaixo, inclusive, que é onde ela tem Não mais tem problema, receptor. isso é lenda. Não, tá quase certo. Só que aí, depois que acabou de molhar, pega um paninho e limpa o olho da Phalaenopsis. Tá. Porque essa planta, na natureza, a gente compra ela no supermercado assim, espetada que nem uma girafa, né? Aham. Toda bonita. Só que na natureza ela não cresce desse jeito. Ela cresce assim na árvore. Com a folha virada pra então baixo a água e da as- chuva, ela cai. Ela não vai ficar encharcada Olha, aqui. gente, mas é uma aluna Ó. muito boa, viu? Ah, Carol, que boa professora, né? Carol, a gente hoje aprendeu um pouco, fazer essa troca de vaso, mas eu sei que tem muito mais pra gente aprender de orquídea. Muito. E você já tá escalado, você demorou pra voltar. Opa, Pode mas voltar a- mais rápido. Virei mais vezes. Muito É uma obrigada, fofa, viu, querida? querida demais. Deixa eu te passar aqui todos os contatos, porque a Carol tem um blog que eu quero que você entre lá. É um site maravilhoso, que é o www.minhasplantas.com.br. Você vai aprender muito sobre plantas. minhasplantas.com.br. E o e-mail é carolcosta@minhasplantas.com.br. Ela é colunista também no quadro Jardinária, da Band News FM. Jardinaria. Jardinaria, é todo dia? Todo dia em 2 horários, às 10h40 e depois de novo às 16h20. Jardinaria, 10h40 e 16h20, você ligadinho na Band FM. Band News FM. Band News FM. Muito obrigada. Eu que viu? agradeço. Até a próxima. Muito Até bom te mais. receber.